Você viu a notícia sobre o vazamento de milhares de credenciais ao redor do mundo, principalmente relacionadas ao Gmail da Google? Pois é, essa notícia vem tomando conta aí dos principais portais, tanto de tecnologia quanto dos noticiários ao redor do mundo. Mas eu te pergunto, o que é fato, o que é fake? Você precisa se preocupar e que medidas tomar a respeito disso? Bem, essa edição especial do Pet News vai te ajudar com todas essas informações. Olá, eu sou Eric Ferreira, sou diretor de segurança da informação aqui na Next4Sec. É um prazer receber você nessa edição especial do Pet News, onde nós vamos abordar essa notícia que vem circulando o mundo todo, tanto nas redes sociais quanto nos principais portais de notícia do mundo de tecnologia e dos noticiários tradicionais da imprensa, tá? Tem muitas informações circulando, tem pessoas assustadas, principalmente quem não é da área ou quem não entrou muito a fundo para entender o que aconteceu. E a gente trouxe aqui um compilado de informações, também as notas dos envolvidos, para esclarecer para vocês e principalmente ajudá-los a tomarem medidas que serão úteis para combater acessos a ambientes, acesso a contas de e-mail, sejam corporativas, sejam pessoais, e manter as pessoas seguras, tá bom? Então convido você a ficar conosco aqui nessa edição especial do Pet News, nos acompanhar em todas as redes sociais. Então tá saindo um artigo também no nosso blog, nos siga no LinkedIn, nos siga no Instagram. Essa edição especial também vai sair em áudio no nosso Spotify, tá bom? Então você pode estar ouvindo todo o conteúdo que nós preparamos para vocês. Bem, mas vamos fazer uma timeline. Então, quando essa história começou, tá? Então, o criador do Have I Been Pwned, o Troy Hunt, tá? Se você não sabe, Have I Been Pwned é uma ferramenta online onde você pode verificar se suas credenciais já foram vazadas. Então você pode digitar o seu e-mail, você faz um cadastro, você digita o seu e-mail e ele faz uma busca se as credenciais em diversos sites com esse e-mail já vazaram, ou seja, vazou e-mail e vazou senha, tá? Temos que começar falando que o Have I Been Pwned é uma ferramenta extremamente reconhecida, extremamente confiável no mundo de tecnologia e cibersegurança. Para vocês terem ideia, o Troy Hunt ele ganhou prêmios da Microsoft MVP, tá? Então, o posicionamento que o Have I Been Pwned faz e a ajuda que ele presta a usuários e organizações é reconhecido mundialmente, tá? E aí, foi noticiado que 183 milhões de credenciais comprometidas estavam públicas na internet, tá? E aí o que aconteceu é que alguns portais de notícia buscaram essa informação, afirmando que as 183 milhões de credenciais comprometidas são do Gmail da Google, tá? E essa é a primeira informação que não é verídica, tá? E a gente vem aqui trazer para o nosso público explicação sobre isso, tá? O que foi feito é que a plataforma Have I Been Pwned, ela compila vazamentos de credenciais, tá? E ela fez um compilado de credenciais que foram vazadas nos últimos anos, tá? Que somam 183 milhões de credenciais. Essas credenciais elas não pertencem só ao Gmail, como a gente mostrou que alguns portais noticiaram, tá? Na verdade, elas são credenciais de diversos portais, tá? Porque o que acontece muitas vezes quando nós falamos de vazamentos, tá? Muitas vezes os vazamentos eles são decorrentes do fato da pessoa utilizar o mesmo usuário e a mesma senha. O usuário em geral é o mesmo, né? Sua conta de e-mail, mas a mesma senha para múltiplos portais, tá? Então, por exemplo, ocorreu o vazamento do Canva, do LinkedIn. Se aquela senha que ela é utilizada no LinkedIn, ela também for utilizada na sua conta Gmail, no seu Facebook, nas suas contas corporativas, você tem um vazamento massivo e uma exposição aos seus dados privados, tá? Então é importante esclarecer isso, que o uso das mesmas senhas, e já dá uma dica de uma das recomendações que nós vamos dar, mas ele é nocivo com relação a vazamentos, tá? Mas é importante destacar que a própria Google se posicionou a respeito e ela pontuou em nota que
as informações que foram publicadas no Have I Been Pwned pelo Troy Hunt se referem a diversos portais e uma consolidação de bases de dados que foram vazadas ao longo dos anos, tá? Inclusive, a Google reforçou que não houve nenhum vazamento direto da Google, ou seja, não houve um ataque direcionado à Google por consequência direcionado ao Gmail que levou ao vazamento dessas informações, tá? Então é importante pontuar isso, porque infelizmente alguns portais se posicionaram assim no começo, agora estão lançando notas de esclarecimento de acordo com as declarações da Google, tá? Vou trazer até aqui um pouco do que a Google falou, tá? Em nota, então, ela publicou uma declaração contestando o que foi veiculado, tá? Não as informações que foram publicadas no Have I Been Pwned, porque são informações confiáveis, então realmente se tratam de 183 milhões de credenciais, mas que elas já eram de conhecimento, tá? Por exemplo, dessas 183 milhões aí de credenciais, segundo o Have I Been Pwned, 91% dessa base de dados é pré-existente, tá? Ou seja, ele já foi vazado em anos anteriores e 16,4 milhões de endereços, 16,4 milhões de credenciais são novas. Então, se nós formos falar de uma maneira literal aqui, foi lançado no Have I Been Pwned 16,4 milhões de credenciais de vazamentos novos, tá? E credenciais individuais de diversos sites, tá? E aí pode ser que uma credencial dê acesso ao Google, dê acesso à Microsoft, dê acesso a qualquer outra plataforma, pelo fato dos usuários terem o costume de utilizarem as mesmas senhas, tá? Embora as alegações de que houve uma violação de dados ao Google e ao Gmail sejam falsas, isso não significa que credenciais expostas não são nocivas, tá? Então, nós estamos falando de um número realmente alarmante e isso é apenas um demonstrativo do que quem está inserido na área de tecnologia e quem está inserido na área de segurança da informação vê todos os dias. Nós lidamos com centenas de milhares de vazamentos a todo momento. Por quê? Porque os usuários eles se cadastram em novos sites a todo momento. Então, para você fazer um pedido em um restaurante, ele pede um cadastro. Você vai lá, coloca seu e-mail e sua senha. Para você acessar um aplicativo, para você ter acesso a um utilitário qualquer, uma ferramenta qualquer financeira, para você fazer controle financeiro offline, muitas vezes se pede a criação de usuário e senha. E o costume de se usar o mesmo usuário e senha para múltiplos ambientes é danoso, porque quando essa plataforma, quando o restaurante for invadido, quando o aplicativo, a base de dados dele for invadida, você tem o roubo dessa credencial e essa credencial ela pode ser testada nas suas principais contas, tá? Isso nos leva às principais recomendações que nós damos nesses casos, tá? A primeira coisa, e talvez mais óbvia, não tem as mesmas senhas, tá? E a gente vai auxiliar vocês a não ter as mesmas senhas de uma maneira segura, tá? Por exemplo, caso você seja usuário da Apple, tanto no iOS quanto em outras plataformas, macOS ou qualquer outra, você tem acesso ao cofre de senhas da Apple, que é o Senhas. E ele já faz a criptografia dessas senhas, você pode ter senhas diferentes, senhas randômicas, e utilizar esse cofre de senhas que vai ser acessado com a sua impressão digital ou com uma senha única, e aí você só tem que se preocupar de lembrar essa senha, tá? Então, a principal recomendação é você utilizar senhas diferentes. E para te ajudar nisso, existem cofres de senhas, tá? Então, a gente citou o Senhas, que é para Apple, iOS, macOS, mas existem outros cofres de senha que são muito úteis, como o LastPass, você pode utilizar o KeePass, o Keeper. Existem infinitos cofres de senhas que eles fazem esse trabalho. Você tem uma senha randômica de 20 a 100 caracteres e você não precisa se preocupar em lembrar essa senha. Você só tem que lembrar a senha do cofre de senhas, tá? A segunda recomendação, e de longe não menos importante, é a utilização do múltiplo fator de autenticação, tá? E aqui vamos fazer uma pausa para falar sobre o que é o múltiplo fator de autenticação. O múltiplo fator de autenticação ele se baseia em uma informação com características diferentes, tá? Por exemplo, a sua senha que você escolhe é algo que você sabe, que está gravado aqui na sua mente.
Esse é um fator de autenticação, saber gravar a senha. Um outro fator de autenticação pode ser algo que você possui, como um token. Então você coloca a sua senha, o token que é enviado pelo seu aplicativo de MFA, pode ser enviado por SMS, enfim, é algo que você tem e você preenche lá, tá? Algo que você é pode ser outro fator de autenticação. Como assim algo que você é? Sua impressão digital, escaneamento de íris, escaneamento facial, obviamente o 3D, não o de imagem. Tudo isso são fatores diferentes. Então, recapitulando aqui o que nós abordamos hoje nessa edição especial do Pet News. Ocorreu sim o vazamento de 185 milhões de credenciais, mas nós estamos falando de credenciais de múltiplos portais e de um compilado através dos anos que foi publicado no Have I Been Pwned, que é uma das ferramentas mais confiáveis que temos no mundo hoje, reconhecido pela própria Microsoft, relacionado a vazamento de senhas. Infelizmente, muitos portais de notícias e imprensa não especializada utilizou isso para gerar pânico. Inclusive, essa foi a nota da Google, que afirmou que quando é gerado pânico, você não ajuda as pessoas a estarem mais seguras, você apenas gera um clickbait ou uma forma de arrecadar com visualizações. E realmente isso não é algo positivo. Caso você se sinta desconfiado da sua realidade e da sua segurança no meio cibernético, caso você sinta que não pode confiar em todas as notícias que você vê, calma, conte com a Next4Sec, tanto você como empresa, quanto você, pessoa física, conte conosco que a gente sempre vai trazer para vocês as informações mais apuradas, com investigação por especialistas, onde nós podemos transmitir as melhores recomendações para você, sua organização e sua família. Agradeço por ter ficado até aqui conosco nessa edição especial do Pet News. Convido você a assistir os episódios que nós lançamos ao longo do ano e também as edições especiais que saem quando acontecem eventos bombásticos no mundo cibernético. Muito obrigado e até a próxima.